Olá, turma! Bem-vindos à nossa segunda aula da retomada dos conteúdos do trimestre. Hoje nós vamos falar de polinômios. Só relembrando, nossa primeira aula de revisão foi sobre matemática financeira, ok? Acesse a aula, revise, que é para estar bem forte nesse conteúdo do trimestre. E o segundo conteúdo importante foi polinômio. Vamos a polinômios então. Primeiro, o que é um polinômio? Desculpa, gente, eu não falei dos objetivos da aula. Mas vamos lá, vamos falar dos objetivos da aula. Identificar o polinômio e seu grau, reconhecer, adicionar, subtrair, multiplicar e dividir polinômios, decompor e resolver. Isso, ao fim da nossa aula, você vai saber quente, habilidade. Vamos lá então. O que é o polinômio? São expressões algébricas que resultam, de outras, formadas por números, que são os coeficientes, e pela parte literal, que são as letras. As letras de um polinômio representam valores desconhecidos ou são incógnitas. Percebam a expressão, essa é a estrutura do polinômio. Você já sabe, mas vamos repetir aqui. O polinômio pode ter um grau qualquer, na nossa parte literal, e ele, de maneira estruturada, pode caminhar até o grau zero. Todo polinômio tem essa estrutura. O que pode variar é o coeficiente. O coeficiente pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser menos, tanto faz. Então, um exemplo de um polinômio. Polinômio P de x, ele é x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2x. Olha a estrutura, maior grau caminhando para o menor grau. Não necessita ter todos, por exemplo, aqui não tem o grau zero. Por quê? Porque o coeficiente também é zero. Beleza? Lembrou de polinômio? Então, grau de polinômio. Grau é o maior expoente presente nesse polinômio quando ele tem a mesma variável. Então, aqui nós temos o polinômio com a variável única que é x, o expoente aqui 1, aqui 3, aqui 5. Logo, o grau desse polinômio é 5. É o maior grau, representado pelo expoente, desde que as variáveis sejam as mesmas. Tá? Então, aqui, x à oitava, x à quinta, x e x a zero. O grau é 8. E aqui, professor, e esse 25 sozinho? Sozinho é porque o grau dele é zero. Por que grau zero, professor? Lembra que qualquer valor elevado a zero, o resultado é 1? Então, esse cara aqui é 25x elevado a zero. Então, o grau dele é zero. Vamos em frente, então? Vamos falar de valor numérico do polinômio? O que é valor numérico? É quando você substitui a variável por uma constante. Então, num problema qualquer, eu desejo que x seja igual a 2, no caso desse caso, esse aqui. Então, eu vou substituir a variável por 2. Isso é valor numérico. O polinômio assume um valor numérico a partir da substituição da sua variável por uma constante. Aqui, se eu substituir por 2 o valor de x, como resultado eu terei 190. Isso é valor numérico. Tranquilo? Vamos aqui, então, exercitar um pouquinho grau e valor numérico. Determine o grau do polinômio Q e os valores numéricos para x igual a 1. Opa, o que eu tenho que fazer? Qual é o grau desse polinômio e quanto ele vai ter em valor numérico quando eu substituir o x pela constante 1? Eu volto já para corrigir com você.
Vamos lá, turma, vamos corrigir então? Lembrar o que a gente quer? Eu quero saber o grau desse polinômio e quero saber qual é o valor que vai ser apropriado a ele quando eu substituir o x pela constante 1. Então, grau dele, lembra? Maior grau da variável é 5. Logo, o grau do polinômio Q é 5. Aí, o valor numérico, substitui x por 1, onde tem x, coloco 1 e faço a operação. 1 à quinta, quanto é? 1. 1 ao cubo, quanto é? 1. Faço as multiplicações, 7 vezes 1, mais 2 vezes 1, mais 4 vezes 1, menos 7. Ou seja, esse polinômio com o valor 1. Como resultado aqui, eu vou ter o valor 6. Uma conta de soma e uma de subtração. Beleza? Tranquilo? A constante podia ser qualquer uma, tá? Eu podia desejar a constante 2, a constante 3, a constante 10, tanto faz. Tranquilo? Vamos em frente então? Vamos falar de identidade de polinômio. Gente, identidade de polinômio. Na verdade, o que a gente está querendo dizer é o seguinte: eles são idênticos em seus coeficientes com a comparação variável a variável. Por exemplo, em um polinômio eu tenho um valor vezes x à quinta. No outro polinômio eu tenho x à quinta. Para que eles sejam iguais, idênticos, este valor de coeficiente tem que ser o mesmo. Essa é a essência da identidade do polinômio. Vamos a um exemplo aqui. Dois polinômios são idênticos se somente seus coeficientes dos termos correspondentes forem iguais. Vamos lá. Dois polinômios que eu desejo que sejam idênticos. Polinômio P e polinômio Q. Quem está à frente? Qual é o coeficiente de x à quinta? É 4. Qual é o coeficiente de x à quinta nesse polinômio? É A. Logo, 4 é igual a A, ou A igual a 4. Segundo monômio dentro do polinômio, x ao cubo. X ao cubo. Aqui nesse polinômio, o 8 é o coeficiente. Aqui neste é o B. Logo, B é igual a 8. E, finalmente, e o coeficiente aqui, que é caracterizado como independente? Na verdade, ele é x a 0, né? Lembra disso? Ele é o C, mas aqui ele é menos 8. Logo, C é igual a menos 8. Isso é identidade de polinômio. É você referenciar a igualdade termo a termo. Vamos praticar, então? Determine os valores de A, B, C e D, de modo que P de x seja igual àquele x. Ó, não é igual, é. Porque igualdade mesmo seria um pouco mais profundo, né? É equivalência, tá? Que eles sejam equivalentes, que eles tenham a mesma identidade. Então, aqui está o polinômio P, polinômio Q. Ax ao cubo mais 2x ao quadrado mais 6x mais d é o polinômio P. X ao cubo mais bx ao quadrado mais 4x é o polinômio Q. Quais os valores de A, B, C e D para que eles sejam equivalentes? Vamos lá? Eu aguardo um minutinho.
Vamos corrigir então? Mas antes, aqui vocês não imaginam, a câmera fica doido quando eu chego perto. Presta atenção, você está dormindo aí, se liga, presta atenção, revisão, vamos lá. Identidade, nós queremos saber os valores de A, B, C e D. Dois polinômios, P e Q. Coeficiente da variável x ao cubo. Coeficiente da variável, parte literal, x ao cubo. A igual a 1, porque aqui é 1, aqui é A. Coeficiente da parte literal x ao quadrado. Coeficiente de x ao quadrado. 2 igual a B. B igual a 2. C de x, 4x. Logo, C igual a 4. E D, professor? D tem no primeiro e não tem no segundo. É 0. Ele não está lá presente. Pelo menos eu não estou enxergando. Então, o valor dele é 0. Tranquilo? Vamos para a adição de polinômio, então? Vamos lá? Adição de polinômios. Lembram da essência do monômio? Redução a termos semelhantes? É isso que você vai fazer na adição de polinômio. Olhar quem é semelhante dos dois lados e juntar, adicionar. Cuidado com o sinal. Então, vamos ao exercício. Determine o polinômio O, desde que ele seja igual a P de x mais Q de x, sendo P e Q esses dois. P é 4x à quinta, mais 8x ao cubo, mais 5x mais 2. Q é 3x à quinta, menos 6x ao cubo, menos x, menos 9. Junte os dois, some os dois e faça o polinômio O. Corre lá, vá resolver, já volto. Corrigindo então a nossa adição. Você fez, né? Faça-me um favor, hein, terceiro ano. Não há nessa de moleza se esticar, é para fazer. Vamos lá, adição de polinômio.
O que eu tenho que fazer mesmo? Reduzir os termos comuns lá no monômio. Então eu vou juntar o que é comum. O que é comum aqui? 4x à quinta é comum com 3x à quinta. Mesma parte literal. X ao cubo, vou juntar as duas. Aquilo que tem x vou juntar e aquilo que é independente eu vou juntar. Como fica então? Meu polinômio O é formado pela soma de 4 mais 3, que são os coeficientes, com a variável a quinta, mais coeficiente 8, coeficiente negativo 6, com a variável x ao cubo. Coeficiente 5, coeficiente negativo 1, negativo 1, presta atenção, com a variável x. E independente 2 e negativo 9. Fazendo essa articulação, essa soma, né? Você vai ter 7x à quinta, mais 2x ao cubo, mais 4x, menos 7. Tranquilo? Eu sei que você acertou, cara. Você teve um tempão para fazer isso. Então vamos falar de subtração. Olha, adição de polinômios, subtração de polinômios, são operações similares no seu processo. Você vai juntar o que é termo comum. A diferença é que na subtração você vai diminuir e na adição você apenas somou. Mas é a mesma estrutura. Então, vamos lá. Eu quero vocês praticando de cara. Determine o polinômio E, que é C menos D. A variável é x. Polinômio C, 3x à quinta, mais 8x ao cubo, mais 5x mais 2. Polinômio D, 4x à quinta, menos 6x ao cubo, menos x, menos 9. Eu quero a subtração desses dois nessa ordem. Eu volto já para corrigir com você. Vamos à correção então? Estamos falando de subtração de polinômios. Vamos lá então.
polinômio C e polinômio D. O que eu tenho que fazer mesmo, professor? Juntar os termos comuns. Só que nesse momento a operação é subtração. Você vai juntá-los num cantinho e subtrair um a um, desde que ele tenha a mesma equivalência. Tem que ter a variável, a parte literal, desculpe. A parte literal inteira igual. Olha aqui. X à quinta no polinômio C, x à quinta no polinômio D. Ambos têm o mesmo valor de parte literal, portanto, eu vou ter que subtrair o coeficiente. Aqui, x ao cubo comum, eu vou ter que subtrair o coeficiente. E aqui, x comum, o coeficiente subtrai o idem ou independente. Cuidado com o sinal, você está subtraindo C de D. Olha aqui, ó. Cuidado. Então, vamos explorar um pouquinho mais. 3 menos 4, aqui são os meus coeficientes. 8 menos 6, cuidado. 5 menos 1 e 2 menos 9. A gente está subtraindo os coeficientes. Feito a estrutura de subtração, o resultado do polinômio E é menos x à quinta, ou menos 1x à quinta, mais 14x ao cubo, mais 6x, mais 11. Tranquilo? Eu sei que é tranquilo. Só que eu não quero deixar você tranquilo. Vamos para a multiplicação. Agora você tem que aquecer. Professor, aquela historinha da propriedade distributiva. Multiplicação de polinômios, propriedade distributiva, chuveirinho. Faz favor, né? Você sabe disso. Vamos lá? Vamos ver como é que é, só para relembrar, mas eu sei que você lembra. Então, como você multiplica polinômios? Basta você multiplicar dentro dele monômio a monômio. Se você tem um monômio multiplicando o outro, se você tem um monômio multiplicando polinômios, é a mesma estrutura. Como é que eu faço? Eu multiplico parte numérica por parte numérica, parte literal por parte literal. 4 vezes 2, 8. Quando eu multiplico parte literal, que são idênticas, o que eu faço? Propriedade das potências. Mantenho a base e somo os expoentes. Então, o resultado dessa multiplicação seria 8x à oitava. Então, mantém a base, somos expoentes, isso é a essência, é o principal. E na parte numérica faz a multiplicação. 1 por 1. Beleza? Vamos lá então? Vamos multiplicar polinômios? Dados P e Q. Polinômio P, 3x menos 1. Polinômio Q, 5x ao quadrado mais 2. Determine o produto de P vezes Q. Determine, faça a multiplicação. Agora é contigo, eu volto já para corrigir.
Multiplicaram? Resolveram? Ótimo. Então vem comigo aqui. Se não resolveu, vai fazer agora. Queremos o produto desses dois polinômios, P e Q. Como é que eu faço mesmo? 1 a 1, chuveirinho. Primeiro pelo primeiro, primeiro pelo segundo. Segundo pelo primeiro, segundo pelo segundo. Porque são dois polinômios, dois binômios, né? Então, ó, 3x vezes 5x ao quadrado, 3x vezes 2, menos 1 vezes 5x ao quadrado, menos 1 vezes 2. Veja, está até blocadinho para você. Facinho, né? Agora, aquela multiplicação como se fossem dois monômios. 3 vezes 5, 15. X vezes x ao quadrado, x ao cubo, porque somei os expoentes. Logo, como resultado do polinômio, da multiplicação, você terá 15x ao cubo mais 6x menos 5x ao quadrado menos 2. Tranquilo? Beleza? Então vamos dividir polinômio. Já que você está aí na zona de conforto, falou, professor, sei tudo disso aí, esse tal de polinômio eu domino, estou vendo desde o 8º ano isso, você vem agora retomar? Então agora vai para ti. Eu quero a divisão de dois polinômios. Lembrar então, para você dividir dois polinômios, você tem algumas formas. Aqui eu estou retomando essa da chave, que é aquela que você mais conhece, que é o algoritmo da divisão. Quociente, dividendo, divisor, resto, a operação em si é muito similar. Tente fazer aí, que eu sei que você vai conseguir, daqui a pouquinho eu volto para corrigir com você.
Vamos à correção então? Lembrando que o que a gente quer é fazer uma divisão. Lembra lá? Vou dividir 30 por 6. O que eu faço para dividir 30 por 6, professor? Vou te dizer o que você faz, mas vou te dizer aqui, ó. Nessa aqui eu vou te dizer. Para dividir 30 por 6, pega o celular e divide, é mais fácil, né? Mas vamos lá. Aqui não vai ter celular para dividir polinômio. Muito bem. O que eu tenho que fazer? Primeiro passo, eu tenho que pegar o monômio de maior grau e dividir pelo monômio de maior grau dentro do polinômio. Monômio de maior grau do dividendo pelo divisor. 6x² dividido por 2x². Como resultado, eu tenho 3x². Por quê, professor? 6 dividido por 2, 3. x² dividido por x², x². 4 menos 2. Propriedade de potência. Na divisão, você subtrai o expoente. E agora, professor, o que eu faço? Agora você vai multiplicar ordenadamente o teu quociente pelos 3 valores desse polinômio. Como tem 3 integrantes aqui, você vai multiplicar pelos 3 e apropriar eles no lugar certo aqui, embaixo daquele que tem a mesma variável. Então, 3x² vezes 2x², 6x². 3x² vezes menos 4x, menos 12x². 3x² vezes 5, 15x². Não esquecendo que lá na divisão, quando você faz essa multiplicação invertida, você ou coloca o sinal trocado ou faz menos, para poder tirar a diferença. Fazendo a diferença desses dois, você vai ter aqui 6x² menos 6x², 0. Negativo 10, negativo 12. Opa, cuidado, ó. Menos 10 mais menos 12. Então, aqui, desculpe, menos, que vai virar mais. Menos 10, menos, mais 12, dá 2 como resultado positivo. 9 menos 15, menos 6. Repete 9x, repete menos 5. Agora você tem um novo polinômio que o grau aqui, ele é maior que o grau do polinômio que está lá como divisor. Logo, faço a operação de novo. Divido primeiro pelo primeiro, que vai dar 1x. 2 dividido por 2, 1. x² por x², x. Agora o que eu faço? Faço a multiplicação do 1x pelos 3 integrantes. Como resultado, a multiplicação x vezes 2x², 2x³, x vezes negativo 4x, negativo 4x², x vezes 5, 5x. Agora o que eu faço? Faz a subtração desses dois polinômios. 2x³ menos 2x³, morreu. Menos x², menos, dá mais. Menos 6 mais 4, menos 2. 9 menos 5, 4. Repete o 5, porque não tem nenhum elemento independente. E agora, professor, vá em frente, se possível for. Eu consigo dividir 2x² por 2x²? Consigo. Então, faça a divisão de novo. 2x² por 2x², 1, só que o sinal é negativo. E agora, professor, multiplica invertido. Repete os passos, até que você chegue no menor resto possível, que nesse caso é 0. Então, como divisão desse polinômio por este polinômio, ou seja, de 6x² menos 10x³ mais 9x² mais 9x menos 5, dividido por 2x² menos 4x mais 5, o resultado tem 0 como resto e o polinômio é 3x² mais 1x menos 1. Esse 1 poderia estar aqui ou não, mais 1x ou mais x. Tranquilo? Você tem isso no slide, dá para rever o passo a passo, está bem sossegado. Última passagem aqui da nossa aula de hoje, lembrar de decomposição. Decomposição é você transformar um polinômio todo em fatores do primeiro grau. Nós falamos e fizemos exemplo. Todo polinômio, grau 2, grau 3, grau 4, grau 5, grau 10, pode ser dividido em produtos de polinômios de primeiro grau. Esse é o nosso desejo. Fazer com que isto aqui seja resultado de um produto de polinômios do primeiro grau. Pensa aí, eu volto já para corrigir com você.
Beleza? Vamos decompor o polinômio. Lembrar então, decomposição de um polinômio em fatores é transformar um polinômio de grau 2, grau 3, grau 4 em uma multiplicação de polinômios menores de grau 1. Vamos lá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer com que eu consiga extrair as raízes possíveis desse polinômio. Se ele é grau 3, eu faço o seguinte, uso lá a técnica da fatoração. No ano, lembram? Coloco em evidência um dos valores. O valor que se repete aqui nas três é o valor x. Coloquei x em evidência, agora agrupei os demais. 2x ao quadrado mais 3x mais 1. Por quê? Porque x vezes 2x ao quadrado, 2x ao cubo. X vezes 3x, 3x ao quadrado. X vezes 1x. Eu fiz essa decomposição a partir da evidência. Coisa de nono ano lá. E agora? Agora eu já sei, por exemplo, que eu tenho que x, a raiz é zero, ou seja, numa igualdade de uma operação, o x pode ser zero para que esse polinômio seja igual a zero. E o outro, professor? O outro é um polinômio de segundo grau. Lembra do Bhaskara, soma e produto? Se você fizer a soma e produto, você vai ter como raízes menos 1 e menos meio. Se você fizer por Bhaskara, também terá como raízes menos 1 e menos meio. E agora, professor? Agora eu sei o seguinte. O polinômio de grau n, ele tem n raízes. Foi um cara lá que disse, lembra? D'Alembert? Então, aqui é a mesma coisa. Polinômio de grau 3 tem quantas raízes? 3. 1, 2, 3. O que eu faço agora? Estruturo as raízes em um produto, fazendo essas igualdades. Para que x seja igual a zero, eu vou ter uma multiplicação. X pode ser zero. Para que x seja igual a menos 1, eu tenho que ter 2x mais 1 igual a zero. Por quê? Passo 1 para o lado de lá, menos 1. Passa o 2 dividindo, menos meio. Essa é a equivalência de uma das raízes. E a outra raiz? Para que o x seja igual a menos 1, eu tenho que ter como produto dentro do fator x mais 1 como raiz. X mais 1, se ele for igual a zero, será x igual a menos 1. Passa 1 para o lado de lá, fica menos 1. Você desestruturou a construção desse polinômio. Isso é decomposição em fatores. Beleza? Gente, na aula de hoje a gente retomou conceito e operações com polinômio, indo até decomposição. Vocês têm os slides das aulas anteriores. Se você precisar, recorra a elas. Recorra a seu professor no Google Classroom. Não esqueça de interagir, de fazer as atividades que estão lá. Corram, independentemente se a gente iniciou ou não o trimestre, você tem que fazer o que está pendente. Não deixe para trás. É lá que você vai fixar o seu conhecimento. Até a próxima aula de retomada.